Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é uma realização entre os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, em parceria com a TV Profissão. Eu sou o professor Emerson, atuo na coordenação dos cursos da área de Educação Física e Esporte, e hoje nós vamos falar justamente sobre esporte, vamos falar sobre a Copa do Mundo. Quais são as expectativas da seleção brasileira para a conquista do hexacampeonato? E para esse bate-papo, nós temos aqui a presença do professor Marcos Ruiz da Silva. Tudo bem, professor? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e por estar presente aqui conosco. Emerson, eu agradeço a gentileza de você fazer o convite. Para mim sempre é um prazer falar sobre o universo da educação física, e o esporte é uma das áreas de conhecimento da educação física, e os meus parcos conhecimentos, em relação às questões ligadas à Copa do Mundo. Espero que possa ajudar nesse debate, nessa conversa que nós vamos fazer com os nossos espectadores, porque nós estamos falando de expectativa, espero que a gente consiga suprir as expectativas de vocês. Claro que nosso intuito não é dar ali, nós, quando eu falo nós, estou dizendo o meu, não está ligado a trazer para vocês um direcionamento, mas provocar talvez algumas indagações em relação a esse universo das expectativas que são lançadas na Copa do Mundo de futebol que acontece agora esse ano. Exatamente, professor? Então, o professor aí, como a maioria dos brasileiros, é um dos apaixonados pelo futebol, e nós vamos fazer esse bate-papo trazendo, esse cenário aí para o Brasil, que ainda é o maior vencedor das Copas. É verdade. E vai em busca do hexacampeonato. A última conquista foi em 2002, já fazem 20 anos, E esperamos aí com que, assim como você mencionou, o pessoal que está assistindo e participando, que talvez tenha suas expectativas, e nós vamos trazer um cenário sobre essas expectativas aí. Isso mesmo. Eu vou dizer para você que eu já até fui mais apaixonado pelo futebol, Eu lembro que quando criança, meu time tinha, na década de, posso falar agora a data, mas no milênio passado, o meu time disputando ali um campeonato brasileiro, de São Paulo, estado de São Paulo, viu? Só para vocês irem mapeando aí, quem é aficionado em futebol vai conseguir mapear. E ele poderia perder aquela partida de 4-0, que ele era campeão, mas ele perdeu de 5-1. De 5-1 pelo saldo de gols, ele perderia. Então, depois desse momento, minha relação com o futebol tem sido um pouco mais racional, Ou seja, já não choro quando o time perde, já consigo analisar as questões a partir de questões mais racionais, enfim, mas também como, apesar disso, o que eu queria dizer é bem isso, apesar disso ainda eu me preparo para esse evento da Copa do Mundo, e vou dizer para vocês algumas questões interessantes, Em um determinado momento da minha vida que eu pude viver no exterior, muito próxima à Copa do Mundo de 98, e eu já nessa época já não era tão apaixonado pelo futebol, é essa relação que eu queria fazer, mas quando as pessoas entendiam que eu era brasileiro, falavam, nossa, futebol, aí eu estufava o peito e falava assim, isso mesmo, seleção brasileira, futebol, olha, os nossos atletas, enfim, de alguma maneira a gente carrega, não vou dizer que todo mundo, mas um sentimento de pertencimento ligado às questões do futebol. Exatamente. Então, olha só, você que está acompanhando aí o nosso programa, com certeza está acompanhando que 2022 é um ano de diversos acontecimentos, entre eles os desdobramentos da pandemia, Ainda bem que agora a gente está voltando a uma normalidade. Tivemos também uma situação que não é tão agradável, que é a questão da economia, mas isso não se reflete só no Brasil, mas em tantos outros países do mundo também. E claro, nós temos as eleições para presidente, governadores, senadores e deputados, e a Copa do Mundo. Então tudo isso mexe com o sentimento das pessoas, mexe também, Marcos, com algumas discussões, e a gente até conversava que pela primeira vez, devido ao clima no Catar, houve uma mudança no calendário. Geralmente as eleições, aliás, a Copa do Mundo, ela aconteceu sempre antes das eleições. Sempre no ano não, na verdade não sempre, mas no ano de eleição presidencial. Exatamente. E antes da data de eleição. E devido assim, uma questão climática do Catar, porque no meio do ano ficaria muito quente,
Então, houve essa mudança no calendário da Copa. A Copa, se não me engano, primeira vez vai ser realizada aí mais ao final do ano. E, diante disso, faz com que cause, né, certas discussões, a princípio mais voltadas às políticas, né, como já mencionei, do governo federal, estadual, enfim, e depois vem esse clima mais de Copa do Mundo, né, e geralmente nós tínhamos o inverso, primeiro o clima de Copa do Mundo e depois as discussões aí de políticas. E, quiçá, né, os políticos ficavam torcendo para que, né, naquele momento que eles estivessem pleiteando ali a eleição para a presidência, o seu time pudesse ser exatamente favorito. Enfim, mas assim, Marcos, já nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, mas nesse primeiro bloco no nosso programa a gente vai trazer aqui um cenário aí de algumas curiosidades, um pouco da história da participação do Brasil nas Copas do Mundo. E você já mencionou aqui que já foi mais apaixonado pelo futebol do que é hoje. Eu acredito que isso não é diferente com as outras pessoas, que no momento elas são mais racionais, inclusive. Mas eu gostaria de saber de você, assim, uma pergunta que é muito vista, principalmente na TV Globo, que você fala assim, entrevistado algumas celebridades, e você não deixa de ser a nossa celebridade hoje. Que honra, hein, Emerson? Qual a sua Copa memorável? Né? Memorável. Então, assim, sempre é questionado, alguns artistas sempre tem uma Copa que marca mais a pessoa. Né? Então, eu gostaria de saber, assim, um pouquinho de você, baseado assim, em algumas Copas do Mundo já. Qual foi a mais memorável para você? 1982. 82. Eu ainda moleque, né? Muito moleque ainda, né? Mas você, por tradição, acompanha a Copa desde a mais tenra idade, porque o seu pai, eu lembro que não é muito incomum, não é a especificidade da minha família, mas a época de Copa do Mundo era a época de trocar o televisor, né? Então, lembro meu pai, época de Copa do Mundo, indo comprar televisão nova para casa. E aí você vai criando, dentro desse cenário, as expectativas e a comoção para isso, né? E na Copa de 82, foi criado uma comoção muito grande, eu digo nacional, porque não é prerrogativa de uma outra Copa, da mídia criar ali uma comoção, até porque existem interesses comerciais, existem interesses também políticos para que se haja realmente a constituição de uma comoção popular para determinados fins, enfim, sejam eles quais forem, para consumo, né, de determinados produtos, ou mesmo para que você possa pensar em efeitos positivos para uma determinada posição política. Mas na época de 82, vinha se construindo a ideia do futebol arte, né, que era comandada por Tele Santana, né, que ele tinha como prerrogativa valorizar a estética do futebol. Então, tudo a linguagem que foi construída na minha memória, construída dentro desse cenário, foi especificamente da superioridade brasileira em relação à plástica do futebol. Então, tudo bem. E por que marcou? Talvez se o Brasil marcou justamente pela derrota. Porque se o Brasil tivesse ganho, né, aquela Copa, talvez nós não tivéssemos chegado ao extremo do sentimento humano, como foi no caso da derrota. Não esqueço até hoje dos pênaltis, né? Não esqueço até hoje da camisa do Zico sendo rasgada no jogo, e a população brasileira ali, pelo menos naquele meio que eu estava, fervorosa, porque o árbitro, na nossa leitura, ele tomou partido, hein, a favor da Itália. E quando nós perdemos, a comoção foi geral e isso marcou demais, né? E aí você começa a ouvir no dia a dia, né, as discussões dizendo que não vou mencionar aquele nome daquele atleta, porque esse nome não pode ser mencionado. Não, brincadeira, né? Mas dizendo que, olha, daí começam os boatos, não, ele estava dopado, aconteceu alguma coisa, vai ser impugnada a vitória, enfim, você vai criando essas sensações de possibilidades. E aí vai prolongando o sofrimento. Então,
entre várias coisas, essa de 1982 marcou muito em virtude de todo esse contexto que foi criado. Né? E exatamente, ali você cita, né, essa questão do futebol arte. Uhum. E já vinha, né, o Brasil ele sempre foi reconhecido mundialmente pela qualidade técnica dos jogadores, inclusive considerá-los como artistas da bola. Isso mesmo. E foi assim que o Brasil ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez em 58, depois 62. Porém, desde 62, que foi o bicampeonato, o ano do bicampeonato, houve uma mudança no futebol, principalmente na Europa, porque assim, de que forma com que eles poderiam derrotar os brasileiros e os sul-americanos? Lembrando que o Uruguai já era bicampeão mundial também. E aí a Europa começou a desenvolver esse projeto do futebol força. Futebol força. Né? Trabalhar a preparação física, né? Com mais intensidade, além da técnica. E foi uma maneira que eles acharam assim que conseguiram derrotar a seleção em 66, né? Que o Brasil era extremamente favorito já ao tricampeonato, porém mesmo com o talento de tantos jogadores que tinha, né? Não foi suficiente para vencer as seleções europeias. E aí já na Copa de 70, que o Brasil conquistou o tricampeonato, já foi feito um trabalho de preparação física mais diferenciado, com mais ênfase. O Brasil, claro, juntando a técnica com a preparação física, conquistou o tricampeonato. Mas a de 82 eu acho que foi a última tentativa assim, de você fazer com que o futebol arte prevalecesse. E você tem razão, e eu li há algum tempo atrás, né, só não vou lembrar agora o autor, mas de que, para você ver como a questão geopolítica transita na questão do futebol, né, a superioridade ali de determinado modelo, né, não só ligado com as questões da técnica e tática do futebol, mas ligado ao modelo de determinado grupo populacional, enfim, em relação, e o outro grupo, né, que era a América do Sul, ligados à questão da improvisação, da criatividade ligada à improvisação, de certa forma, né, se comentava de não haver a necessidade de tanto treinamento em virtude de contar com características que até então eram colocadas como inatas do brasileiro, né? Ou seja, o que estava em jogo, como está em jogo a cada Copa do Mundo, não é necessariamente, não diz respeito às questões ligadas com a técnica e tática de determinado técnico, mas questões de forma mais gerais que às vezes traduzem no modo de ser do próprio indivíduo daquela população. E o que você falou é muito interessante, porque nesse artigo que eu li, e você já falou sobre isso, que se o Brasil vencesse aquela Copa, o que nós conseguiríamos enxergar de futebol nos próximos anos, pelo menos, não seria a hegemonia do futebol força, como foi muito próprio também da nossa Copa do Mundo 94. Né? Exatamente, até há um ditado, né, que a seleção de 82 encantou, mas não ganhou, e a de 94 não encantou, mas ganhou. Você vê como ficou exaltada a figura do Dunga, né? Exato. Os gestos emblemáticos dele, traduzindo ele, tanto que ele ficou uma figura muito marcada pelo futebol força que ele tinha, né? Exatamente. Da forma que ele tinha também. Não, e aí é claro, né, há várias discussões, né, desde os esquemas táticos utilizados. Quem é do futebol sabe muito bem disso, que as primeiras Copas do Mundo, as equipes jogavam de uma forma muito mais avançada, não tão preocupada em defender e mais preocupada em atacar. E com o passar do tempo isso foi mudando, né? A preocupação hoje inicial é saber se defender para depois atacar o adversário. E muitas vezes jogando no erro do adversário. Então o futebol, a estratégia dele foi mudando conforme o passar dos anos. E uma outra questão também, se a gente pega a história das Copas, a média de gols diminuiu muito. Então, assim, as primeiras Copas, a média era 5, 6 gols, nas últimas ela é 2, 2,5, então foi diminuindo também justamente com esse modelo. Mas, Marcos, nós temos aqui um bate-pronto para fazer com você. É comigo mesmo, bate-pronto. Então, meu sonho era fazer um bate-pronto. Isso aí, no futebol você sabe que o gol bonito é de bate-pronto, né? De bate-pronto. Geralmente, exatamente. Então, olha só, aí eu tenho algumas perguntas para você. Se eu não souber, você me ajuda. E você não pode ficar em cima do muro, hein? Então, olha só,
você falou da seleção de 82, mas qual foi a melhor? A de 70 ou de 82? Então, a de 70, olha que interessante, né? Como é a construção das narrativas, né? Eu tenho uma relação afetiva com a Copa de 70 sem mesmo vê-la jogar, porque não foi minha geração que acompanhou as partidas, foi a geração dos meus pais. Mas até hoje se reproduz de tal forma o êxito, né, a campanha da Copa 70, e não só a campanha, mas exalto ali as personalidades que fizeram parte da Copa de 70, que eu tenho uma ligação afetiva com essa Copa sem mesmo ter conhecido ou visto, a não ser trechos que você vê na internet, alguma coisa assim. Mas como eu acompanhei a Copa de 82, né, 1982, eu gosto de pensar que essa Copa era... É complicado, né? Se você pegar ali, você talvez tenha isso mais na memória, mas se você pega as personalidades que se construiu para nós a Copa 70, se a gente fosse considerar em termos de pontuação, né, que está comum hoje falar das pontuações dos atletas, em relação da de 82, a de 82 levaria desvantagem, né? Uhum. Mas eu gostaria de dizer que a de 82 me seduziu e você vê as jogadas. E olha que engraçado, né? Essas jogadas ainda não tinham a plasticidade que nós temos hoje. Como, por exemplo, para mim, né, a leitura que eu faço do Ronaldinho Gaúcho é que ele criou uma outra plástica no futebol que voltou, de alguma maneira, a evidenciar essa questão. Mas eu ficaria com a de 82. Tá, então agora, refrescando a memória, né? Com Vamos lá. certeza você acompanhou a de 94, que o Brasil conquistou o tetracampeonato, ou a de 2002, que o Brasil conquistou o penta. É verdade. Essas aí foram as últimas, Foram né? as últimas. Eu também, olha como é interessante, né? O que marca, né? Então, eu imagino que cada um de vocês que esteja vendo o programa deve estar associando o que marcou para você naquele momento. E para mim, marcou foi muito vendido isso também depois, né? A relação do grupo, da união do grupo, tudo também. Eu digo vendido porque nós nos valemos muito das narrativas que são colocadas e isso às vezes a gente adota como verdade, né? Mas para mim a figura do Romário marcou muito a Copa de 94 e desta forma eu me envolvi ainda mais com a Copa 94 porque nós não chegamos muito a acreditar no 94, né? E 2002, de certa forma, imagino que a gente já chegou com uma predisposição para o campeonato melhor do que a de 94. Então, é a mesma coisa da minha sensação de 82, a expectativa gerada, né, de frustração, superada por uma conquista que até então estava em dúvida, né? Eu acredito que, com exceção do Romário, individualmente, jogador a jogador, posição a posição, a de 2002 era melhor. Né? Tanto que o Brasil, claro, ganhou a final da Alemanha e tal, foi a última conquista do pentacampeonato. Mas são as últimas gerações campeãs, né? A gente espera aí que logo tenhamos outras. Marcos, já que a gente está falando de jogador bom, memorável, Romário ou Ronaldo? Se você fosse o treinador hoje, os dois aí na melhor forma. Romário em 94, Ronaldo em 2002. Gosto demais dos dois, mas eu tenho a impressão, assim, é uma questão muito particular, né? Claro, Cada um de vocês deve ter uma especificidade, tanto que eu lembro que um amigo na época ele era fã do Rivaldo. O Rivaldo foi muito criticado na Copa que ele jogou, mas ele era muito fã do Rivaldo. Mas eu, pela característica do Romário, eu ficaria com o Romário, porque em algumas jogadas dizem que ele jogava parado na grande área, né? Não é verdade. Se você observar alguns dos jogos, ele saía buscar a bola e ninguém tirava a bola. Ele não, na grande área ali, ele é excepcional, né? Como nós falamos na gira do futebol, ela era matador, né? Caiu ali, justamente, era caixa, né? Matador. Imagina, tem uma cena na Copa de 2004, o Romário, uma pessoa de estatura baixa, né? Que ele sobe as costas do adversário, mata uma bola de cabeça. É impressionante. Então, eu acredito que ele é mais matador nesse sentido. Marcos, olha só, nós já estamos encerrando o primeiro bloco e nós falamos aí de momentos marcantes, de um lado
A maioria deles um lado positivo, né, com exceção de 82, que infelizmente o Brasil perdeu ali para a Itália, né, as quartas de finais daquela Copa de 82. Mas nós tivemos dois momentos históricos, né, de uma forma bem negativa aí durante os anos das Copas. Esse primeiro momento histórico é de 50, na qual o Maracanã diz aí as narrativas, como você mencionou, tinha 200 mil pessoas no Maracanã, com a certeza que o Brasil seria campeão do mundo, e o Brasil perdeu... Com a vantagem do jogo. Exatamente, jogava pelo empate, né? E o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1. E aí os uruguaios chamaram lá o Maracanã de Maracanaço e ficou toda uma história que vai ser narrada aí por muitos e muitos anos. E o segundo momento histórico, de uma forma muito negativa, e claro, é visto como o maior vexame das Copas, talvez, foi aquela goleada que o Brasil sofreu para a Alemanha de 7-1. Né, no no Mineirão, né? Ficou conhecido, inclusive, como Mineiraço, né? Qual foi esse momento, assim, claro, 50, a gente não vivenciou, mas esse último a gente... Não sentiu, não passou a emoção, né? Exato. Mas esse último nós vivenciamos e acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo também vivenciaram. Foi um momento difícil, assim, enquanto torcedor, né? Ver o Brasil levar, assim, 5 gols em questão de 10, 12 minutos. Você já sai da sala, né? Não, eu saí da sala para beber uma água, voltei. Já não estava mais 4, já estava 5. Então... Não, o cara saiu no banheiro, fez xixi, pegar o choque, já estava 7. Então foi... Tem uma cena no Museu do Futebol em São Paulo, faz algum tempo que eu não vou lá, mas imagino que essa cena eles não tirariam, imagino eu, né, não tirariam do museu, que você entra numa sala escura e começa a batida do coração, Brasil, 1-0, Brasil, né, enfim, daí Uruguai, 1-1, finalzinho do jogo, Uruguai, 2-1, né, eu penso que eu poderia analisar assim, ó, por uma questão mais lógica. Há no futebol uma característica diferente das outras modalidades, uma característica que prevalece em relação às outras modalidades, que é a imprevisibilidade. Por exemplo, no voleibol é mais controlável as variáveis do jogo, no basquetebol é mais controlável as variáveis do jogo do que no futebol. Por exemplo, no basquetebol, dificilmente, né, não que não aconteça, você vai encontrar um atleta que vai fazer um arremesso, um passe e quer jogar para a cesta e lança na mão do outro atleta, que é uma coisa que ocorre no futebol, né? Até porque a habilidade com os pés de lançar uma bola é um pouco mais complexo do que lançar com as mãos, né? Da mesma coisa no voleibol, né? O cara armou a jogada, vai subir 3 na rede, 2 faz a finta e o terceiro bate, né? Isso é previamente definido porque os outros 2 vão fazer só a simulação. Isso quer dizer o seguinte, se o levantador não jogar a bola na mão dele, o outro possivelmente não vai acertar a bola. Então veja, considerando a ideia da imprevisibilidade, o 2-1 tem essa característica de imprevisibilidade maior do que o 7-1. Exatamente. Né? Então, para mim, né, em virtude dessas características, o 7-1 ficou marcado. Ficou marcado. Não vai ser tão facilmente esquecido e lamento que aquele técnico, que é um excelente técnico, de alguma maneira tenha sofrido isso, porque ele vai carregar isso para o resto da sua vida e ele vai deixar isso como legado, né? E não encontrei alguém, né, que desse uma explicação razoável para aquilo que... O apagão não é suficiente, né? Não é suficiente. Muito bem, olha só, então você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta a você. Qual foi, ou quem é o jogador que possui mais conquistas de Copa do Mundo? Então pensa aí, pesquisa e na volta do nosso intervalo nós respondemos para você. O Ninter apresenta Técnico em Marketing,
quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Voltamos com o nosso programa Por Dentro da Pós. Hoje nós estamos falando sobre Copa do Mundo, as expectativas da seleção brasileira para o hexacampeonato. Antes de sair para o intervalo, nós deixamos uma pergunta a você. Quem era o jogador que teve mais conquistas de Copa do Mundo? E agora, para responder essa pergunta, eu convido aí o nosso queridíssimo professor Marcos aí para trazer um pouquinho do cenário de quem é o jogador que teve. Quantas chances eu tenho? Professor Marcos, antes de você responder, será que teve alguém que teve dúvida ainda? Olha, talvez alguém que não acompanha futebol, talvez alguém que não conheça quem é o maior atleta do século, né? Exatamente. Eu acho que ele começa com Pelé e termina com Lé. É ele mesmo? É o Pelé, exatamente. Pelé. É, isso era antes do nascimento. Teve 3 conquistas, né? A primeira dela em 58, 62 e 70. Então, o Pelé é o jogador, não só do Brasil, mas mundialmente, que teve 3 conquistas mundiais. Ele é o atleta que teve mais conquistas aí de Copa do Mundo. E assim, né, Marcos, Pelé, claro, ele é considerado o maior jogador da seleção brasileira, o jogador brasileiro, enfim. E teve outros jogadores brasileiros aqui, a exemplo do Ronaldo, né, o fenômeno, que conquistou 2 Copas, foi vice em 98, ele também poderia ter alcançado o Pelé. E o Ronaldo Fenômeno, como ficou conhecido no futebol, até então ele era o maior artilheiro de Copas, né? Ele inclusive tinha mais gols que o próprio Pelé. Porém, essa marca dele foi passada justamente na Copa que foi realizada no Brasil em 2014. E eu lembro dessa cena porque ele estava comentando o jogo da Alemanha, e aí o Miroslav Klose, que é um jogador que nasceu na Polônia, mas foi naturalizado alemão, e fez o gol e se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo. Então o Ronaldo tinha 15, o Miroslav Klose nessa Copa de 2014, se eu não me engano, ele fez 2 gols e passou o Ronaldo. Não, imagina a sensação do Ronaldo. E aí, na hora que ele alcançou a marca do Ronaldo e passou, foi interessante porque a TV, ao invés de colocar a torcida, o próprio Miroslav Klose comemorando, colocou a imagem do Ronaldo, tipo assim, para ver a cara dele, reação, talvez, de frustração e tal, exatamente, para ver a reação dele durante o jogo. Claro que todo mundo quer ter a sua marca, né? Mas se você vê o tempo que demorou para... Exatamente. E assim, o Miroslav Klose, ele jogou 4 Copas do Mundo, né? Quantos anos ele tinha, né? Quantos anos para o Ronaldo, né? Exatamente. Imagina assim, e olha como é interessante, né?
Nós comentamos aqui num momento que existem, vocês veem pela mídia, entretenimento, né? A tentativa de você fazer associações ou relações de um atleta em determinada época com um outro atleta em outra época. Por exemplo, no mundo do boxe, isso foi muito comum em determinado momento. Eu não sei se atualmente estão fazendo isso, mas na corrida, na Fórmula 1 e outros esportes, para você identificar determinadas personalidades do esporte com outras de outra época, para fazer correlação, para ver quem era melhor, né? Veja, não há a possibilidade de fazer, você até pode ter as preferências, né? Mas são cenários muito distintos, né? Não dá para dizer que o Pelé, como a gente ouve falar, né? Naquela época o jogo era mais lento, né? A bola era mais pesada, a grama não corria tanto, as pessoas não tinham determinado preparo como tem hoje, enfim. Veja, não é possível fazer esses ensaios. Qualquer ensaio que nós façamos em relação a características, é necessário levar em conta todo o contexto que ali existia. Desta forma, né, o que eu queria complementar é que se o Pelé talvez tivesse tido uma vida mais longeva no futebol, como muitos atletas têm hoje. Exato. Quantos anos está o Cristiano Ronaldo? 36 para 37. 36 para 37 anos. Existem outros atletas, ele não é mais exceção, existem outros atletas que estão ocupando um espaço no futebol que até então o atleta, quando chegava nos 30 anos, ele era colocado para aposentadoria. Exato. E ali você comentou, por exemplo, sobre os tempos, né, os períodos diferentes. E há alguns historiadores, algumas pessoas assim com maior vivência no futebol que falam o seguinte: se o Pelé jogasse hoje, ele não marcaria 1000 gols, ele marcaria 2000 gols. Olha aí. Então, assim, já outros que vêm de forma diferente, né? Que hoje talvez seja mais equilibrado e tal, que ele não faria tantos gols. Mas, como você mencionou, são tempos diferentes e fica, né? São respostas que nós nunca teremos. Nunca teremos, né? exatamente. Mas eu acho que são ensaios muito frutíferos, né? Para uma mesa de bar, assistindo uma partida, comendo um amendoinzinho, tomando um refrigerante ou uma cerveja, conforme o gosto. Mas isso fomenta ainda muito debate, muita discussão, e isso fica muito rico, porque o cenário do futebol... Não, eu digo futebol, mas as outras modalidades não chega na proporção, porque como dizia, né, Nelson Gonçalves, das coisas menos importantes, o mais importante é o futebol, as pessoas ainda tratam de mitos, de folclores, de correlações, e isso se torna muito, muito, muito gostoso de você trazer nas discussões. Exatamente. Então, olha só, Marcos e pessoal que está acompanhando, o Catar, pela primeira vez, ele vai participar da Copa do Mundo, né? Uhum. E assim, por que ele vai participar? Porque ele é o país sede. Então, assim, o país sede participa automaticamente das equipes que compõem os grupos lá para participar da Copa do Mundo. Então, para quem está assistindo e acompanhando, é a primeira vez na história que o Catar vai jogar uma Copa do Mundo. E como o Catar é também um país sede, tem algumas questões aí que geraram muitos debates e reflexões, não só digamos, os integrantes ali, organizadores do evento, da FIFA, mas a sociedade. Por quê? Primeiro delas, um ponto assim que foi bastante discutido, é que o Catar, a religião da maioridade das pessoas é muçulmana. Então, as roupas, né, até fiz algumas anotações aqui, as pessoas, assim, tanto homens quanto mulheres, devem usar as roupas para cobrir a maior parte do corpo, né? E também tem uma questão que a homossexualidade é proibida no país, né? Então, assim, a bandeira da LGBT, outras questões aqui que demonstram, né, digamos, que a pessoa desse, assim, que exibe, né, ou promova daquilo que ela serão proibidas na Copa, né, durante esse evento. A militância de qualquer gênero, né? Exatamente. Seja ela ambiental, seja ela relacionada com a questão dos grupos LGBTQ+, né, que é mais, né? E a grande questão, realmente, que quando você aponta, é como que um país, né, que de alguma maneira está indo a contramão
das questões que estão em voga na sociedade, das discussões que estão em voga na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é definido como sede da Copa do Mundo. Exato. Isso é um tema muito polêmico. Existem diversos órgãos que fazem discussões muito contundentes em relação a isso aí. Por exemplo, a relação da posição da mulher na sociedade, a relação das condições de trabalho que são colocadas dentro do Catar, a questão das pessoas que trabalharam na construção dos estádios, né? Direitos trabalhistas e tantas outras questões. E essa que você falou, que realmente não será permitido, é ilegal, ou seja, não existe uma legislação que aceite qualquer manifestação relacionada com essas questões. E as manifestações ligadas com o movimento, né, o movimento LGBTQIA+, não poderá se manifestar em virtude dessas questões. Né? Exatamente. Então, o que a gente poderia fazer de exercício, né? Alguns vão pela teoria da conspiração, né? Ou seja, quanto que foi pago para que pudesse ser sorteado o Catar na Copa do Mundo. Isso a gente nunca vai saber, ou, se souber, né, vai ser num número muito reduzido de pessoas e talvez a gente não consiga comprar a veracidade disso. Né? A outra questão, que eu imagino que o exercício bacana que a gente possa fazer, não só enquanto acadêmico, mas enquanto cidadão, é fazer a contraposição que existe entre o que eles têm quanto modelo de vida, né, e quanto a sociedade está se encaminhando, né? Para onde a sociedade está se encaminhando. Exato. Marcos, uma coisa boa, né, que a gente vê nessa Copa do Mundo são as mulheres ganhando cada vez mais seu merecido espaço. Né? A gente sempre presenciou futebol com homens narrando, enfim, a maioria de quem trabalha, de quem é envolvido com futebol são homens. E as mulheres sempre ocupavam funções assim, mais pensando na mídia, na reportagem, né? E desta vez nós teremos pela primeira vez na história mulheres narrando jogos de futebol na Copa. Isso já é o primeiro ponto, vamos dizer assim, um avanço, né, principalmente aí na mídia esportiva. E uma outra questão que a gente traz é essa questão que envolve as diferentes culturas, né? Se a gente pegar as últimas Copas, a de 2010 na África, uma questão cultural africana ficou marcada, né, na maior parte assim, das pessoas que acompanharam o jogo da Copa. E cada país tem sua cultura local, enfim, e isso é reproduzido, isso é compartilhado, né? Uhum. E veja, desculpa. Imagina. Até a intenção de um país sede é fazer com que um dos princípios, né, que aquilo que está inserido na sua cultura possa ser reverberado para todas as outras sociedades, mesmo que, como talvez não como ideal, mas como alguma coisa desejável, até para que possa, de uma maneira, né, entre um dos fatores, estimular o próprio turismo dentro da sociedade. Né? Então, imagina que os aspectos culturais muito fortes da África foram ali ressaltados para que isso possa também servir como referencial para que as pessoas possam entender que a África é um bom destino turístico. Exatamente. Catar não é diferente, né? E assim, uma outra situação foi também mudar o calendário, né? Uhum. Para que pudesse, claro, que dentro dos hotéis você tem ar-condicionado e tal, é mais aconchegante para as pessoas ficarem naquele espaço. Agora, de modo geral, para você andar na rua, enfim, a época escolhida foi justamente para que não pensasse somente nos jogadores, mas também em todas as pessoas que vão no evento, né? E que não são poucas, né? Nós estamos falando do segundo maior evento esportivo do mundo. Isso mesmo. Mas olha que interessante, né? O intuito do Catar, né, entre outras coisas, é levar à sociedade uma divulgação a nível global, porque a Copa do Mundo é um espaço midiático que penetra em todo mundo, né? Estou traduzindo isso aqui de uma forma genérica, né? Então, ou seja, quem não quer estar nesse momento sendo visto, e aí pelo mundo inteiro, né? E daí as diversas outras reportagens que são feitas pela mídia
para que você entenda um pouco mais do cenário no qual você está inserido. Os hábitos das pessoas, o dia a dia, o local de treinamento, a cultura, e você fatalmente, né, não todos, mas vai procurar entender um pouco a mais, né? Mas a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, assim, sendo o Catar um ambiente demonstrado tão requintado, né, com hotéis, construções faraônicas, né, ou maravilhosas, né? Qual é o perfil de turista que vai frequentar esse local, né? Até nessas perspectivas precisam ser analisadas também, enfim, como as limitações que tem dentro de uma possibilidade você pensar aí a mobilidade das pessoas nesses locais, né? Exatamente. Bom, Marcos, a gente tem muito assunto para tratar aqui, mas infelizmente nosso tempo ele é bem curto. Com certeza aí a gente teria que fazer o segundo tempo desse bate-papo para dar conta, né? Mas assim, o tema do nosso programa é assim, as expectativas, né? Eu acredito que, como a gente até falou, nesse momento as expectativas estão para as eleições, e isso com certeza não é diferente em todas as regiões do país. E passando esse período eleitoral, com certeza as expectativas voltam para se concentrar na seleção brasileira e na Copa. Chega o final do ano, chega a Copa do Mundo. Exatamente. Né? Então, assim, dentro desse olhar, assim, você é uma pessoa muito racional. Você acredita que o Brasil vai conseguir o hexacampeonato? Existem, assim, outras seleções que você vê, assim, que são mais favoritas. E o futebol, assim, dentro, como você mesmo falou, né? As variáveis não são tão controladas como outros esportes, né? Então, mas dentro dessa possibilidade do Brasil, você vê, assim, o Brasil como uma das principais seleções favoritas? Olha, a partir de eu fiz alguns levantamentos para conversar com o Emerson, porque pelo cenário enquanto torcedor, eu tenho um olhar sobre a Copa do Mundo que me dá condições de dizer que o Brasil é um dos favoritos, né? Bons atletas, os resultados que eles tiveram nas eliminatórias é muito positivo, o técnico tem a confiança do grupo, existe todo um conjunto de variáveis, né? de elementos que nos dão condições de imaginar o seguinte: olha, nós somos um dos favoritos. Aliás, qual Copa nós não fomos favoritos? Talvez 94, porque o Brasil estava tão angustiado com a seleção de 90, que também era uma seleção muito boa, né? Muito boa. Então, ou seja, nós somos favoritos, né? Mas como diz um amigo, não há mais ninguém bobo na Copa do Mundo, né? Não, país tal, hoje em dia, uma zebra, enfim. Então, daí eu fiz um estudo, uns ensaios, só para conversar com vocês, para vocês verem aqui como é complexo, né? É possível, não tenho dúvida. Nas minhas motivações, eu imagino que seja possível. Mas veja, vocês devem lembrar da loteria esportiva ali, que você tem 3 colunas, primeira coluna do meio e outra coluna, na qual você opta ali para qual time vai ser o vencedor. E se você já foi jogador da loteria esportiva, enfim, mas você vai ver que existem alguns documentos de orientação, os manuaizinhos ou instruções, enfim, que diz o seguinte: olha, esse time, os resultados das últimas campanhas é X, ele é o favorito. Então, ou seja, teoricamente, você apostaria no favorito. Resumindo, né, o que aconteceria? Se eu levasse em conta a estatística, não só a estatística, mas os dados que me levantaram os especialistas, eu diria que muita gente ganharia na loteria esportiva. No entanto, não é isso que ocorre, né? Ou seja, são pouquíssimos, um ou outro que ganha, é sempre um ganhador, ou às vezes nenhum ganha, enfim. Então, daí eu fiz uns ensaios ali, eu fui em alguns sites de busca e existem ali alguns prognósticos ali. Quais seriam as seleções que poderiam ganhar? E aí eu fiz um cruzamento entre uma e outra. Resumindo, vou dizer para vocês, nem esses sites especialistas em dar dados estatísticos têm certeza nos dados que eles apontam. E se você fizer cruzamentos, você vai observar que nos sites das apostas, alguns estão com uma pontuação muito boa, né? Mas não estão na lista dos 10 primeiros, segundo os especialistas em futebol. Então, eu acredito que a expectativa é que o Brasil saia campeão, ou fique ali
entre as primeiras etapas, mas é mais uma percepção do que os dados que me deem condições de analisar isso com segurança. E isso a história conta, né, professor Marco? História conta. Porque se a gente pegar o histórico das Copas, o ano que o Brasil era super favorito, não conseguiu, talvez 94 não era tão favorito, conseguiu. Somente em dezembro a gente vai saber o resultado dessa... No dia o atleta não dormiu bem, Exato. a alimentação não foi boa, ele recebeu uma ligação e brigou com o companheiro lá, deu uma cotovelada em alguém. Gente, é incrível a imprevisibilidade, né? Isso aí. Talvez isso que deixa tão apaixonante. É, isso mesmo. Professor Marcos, muito obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo conosco. É muito bom falar, né, sobre futebol e fácil, tem tantos né? temas Flui, para a né? gente Eu fiz abordar. aqui uma série de anotações, não deu Exato. tempo Enfim, de o falar tempo tudo. passa muito rápido, né? E também gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que o programa Por Dentro da Pós é uma parceria entre os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional UNIT com a TV Profissão. Eu sou o Emerson e me despeço por aqui. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!